Eu vou falar um pouco da experiência dos anos 70, 80, em artes gráficas, e começar projetando um embasamento rápido a respeito de tipografia. Vou começar aí, porque eu não sou professor, eu vou tentar ser o mais claro possível. Bom, a brincadeira começa com Gutenberg e vai até o período da Lina, e eu peguei também a tipografia como forma mais barata de produzir impresso. Então, a Lina fez bastante coisa com tipografia. A coisa básica da tipografia é o tipo fundido, é uma liga especial, tem uma altura fixa. Então, todo o texto é composto à mão, letra por letra. É interessante notar que a parte de cima, onde tem o relevo da letra, o desenho da letra, chama olho. E quando ele está batido, que nem aquele os tipógrafos falam que o tipo está cego, porque ele vai imprimir com defeito. Aqui nós temos uma mistura de tipografia com gravura em metal. Esse é o Giovanni Della Porta, que fez uma coisa muito interessante, comparando o ser humano com os animais. Aqui, tirando uma prova, quer dizer, a gravura em metal ela era tirada manualmente uma a uma e depois era impresso a parte em tipografia. Isso acaba... bom, aqui é um catálogo de tipos. Você tem uma gaveta, nessa gaveta ficava todas as letras, cada quadradinho, sempre na gaveta a letra A está sempre no mesmo lugar, a maiúscula e assim por diante. Para cada corpo você tem um tipo diferente. Tem o nome do tipo dessa gaveta, está aparecendo ali. Aqui é uma gráfica, logo no começo do século passado, você tem no meio o pessoal montando manualmente, e dos lados você tem a linotipo, que já é para texto corrido. Era tipo uma máquina de escrever sofisticadíssima, que ia baixando as forminhas, compondo uma linha inteira. Depois que a linha está composta, você tem chumbo derretido, aperta o pedal, desce e funde uma linha de texto inteira. Essa é a linotipo, tá vendo? Tem a chavinha, cada um tem tipo um segredo de uma chave para descer do magazine em cima. Ele desce, o chumbo está à esquerda. O operador fica sentado como se fosse um datilógrafo. Essas aqui são as linhas já compostas, que está montando na sequência para ir para a máquina. Aqui é uma prova, está tirando uma prova só para correção. Esse aí é o componedor, onde ele vai compor as letras manualmente, uma a uma. Depois que faz uma linha, põe naquela chapa lá, que é a bolandeira, e é apertado, ali a rama, com essas cunhas, e o texto é apertado para ele não mexer durante a impressão. Aqui é essa montagem já, que é uma montagem já mais moderna, mais artística, sendo pressionada dentro da rama desse quadrado de metal. Então, todos os espaços têm que estar bem justificados. E aqui, numa máquina vertical, os rolos de tinta eles descem, eles pegam a tinta em cima, carregam de tinta, descem, passam na montagem que está ali, ao mesmo tempo que a pessoa põe o papel manualmente, aí ela fecha. Para cada impresso, o impressor arrisca a mão 2 vezes. E aí, por volta da época do Gutenberg também, tem coisas do Dürer, tal, matrizes cavadas à mão, em estilo. Elas são feitas na mesma altura do que o tipo de chumbo, cavados à mão, tal, e já é impresso junto. Diferente da gravura em metal, a estilo imprime ao mesmo tempo que a tipografia, que o texto. Essa daqui, por acaso, é uma gravura do Doré, essa é uma matriz original do Doré, que é interessante notar que ele falsificava até como se fosse um bico de pena. Então, fica mais elevado, o resto tudo é cavado, o que é branco é cavado, e ele simula como se fosse um traço livre de bico de pena, mas isso é cavado. Essa é a madeira de topo, com corte, uma seção na madeira de topo, porque aí você tem mais detalhes, e algumas ferramentas de corte. Esse daqui é na época vitoriana, é um ateliê que as pessoas entravam crianças.
eles usam essa almofada de couro para apoiar, segura a ferramenta de corte, e o que gira é a madeira. E a pessoa começa muito cedo lá e cava. Por exemplo, no caso das gravuras do Doré, ele apenas desenhava, apenas não é esse sentido, mas ele desenhava no taco de madeira, e daí tinha uma equipe de cavadores. Então, isso permitiu que ele fizesse a quantidade de livros imensas. E sempre tem duas assinaturas. Tem a assinatura do criador, do desenho, e a assinatura do cavador. Esses abridores também, eles faziam a maior parte das ilustrações. Então, você tem um machilo junto com tipografia, machilo comercial. Esse daqui já é um clichê de bronze, feito fotograficamente, industrialmente. Está nesse catálogo aqui pequenininho, essa figurinha com esse chapéu, e eu consegui arrumar a peça com madeira e bronze para impressão. Então, você tinha algumas coisas, alguns desenhos fixos. Esse daqui já é um clichê dos anos 40, feito em baquelite, reticulado, já tem a fotografia aí. Então, você tem uma variedade de técnicas muito grandes. Esse daqui já é um clichê dos anos 80, embaixo foi feito com um numerador, que vai na própria tipografia, que vai alterando o número, vai subindo. Então, em cima, uma imagem fotográfica do texto e tudo, só embaixo que é montada a palavra protocolo e a numeração. Começo 1900, por volta disso, um dos grandes ilustradores é o mexicano Posada, que, junto com um editor que fazia as notícias todas em rima. Ele começou cavando em madeira e, num certo momento, ele começou a usar placa de chumbo, porque reaproveitava o chumbo, batia, passava em umas prensas e tal. Então, e ele tem um dos traços, acho que um dos mais bonitos de arte popular. E aqui já pula direto para o Nordeste, a mesma coisa, tipografia com chilo, com os cordéis. É disso que vai ter bastante coisa da Lina nesse sentido. Vou fazer um pouco um parêntese, que é a litografia, inventada em 1800, o cara descobriu que, riscando essa pedra litográfica com um lápis gorduroso, ele tinha propriedade. Você passava um rolo de carneiro esponjoso com água, a água pegava onde não tem desenho, porque a gordura repele a água e a água repele a gordura. Então, o lápis gorduroso vai pegar a tinta na hora que passar o rolo de tinta. E onde tem água, ele não pega. Então, ali você tem o ponto, era desenhado à mão. Em cima você tem... Eu chamo essa época da litografia de época de ouro da ilustração. Então, você tem uma retícula feita à mão que varia. Ali no olho dá para ver a variação, como ela é feita manualmente. E embaixo você tem uma retícula já contemporânea, de outdoor. Então, ela tem uma trama toda mecânica. A litografia acaba por esgotamento das pedras. Hoje em dia, você tem muito pouca pedra, tem muita gente fazendo litografia na própria chapa de zinco. Quer dizer, a retícula mecânica, essa de baixo, acaba entrando a partir do desenvolvimento da fotografia. Então, a fotografia entra nas impressões e, no começo, a entrada dela é muito ruim, porque as imagens e a gravação das imagens é de uma qualidade muito ruim. O offset mesmo tem uma solução boa mesmo recentemente, o CTP, que é o Computer to Plate, que grava direto, sem fotolito, mas isso é uma outra história. Aqui é uma chapa, uma pedra litográfica com impressão horizontal. É um gavetão que entra, você tem aqueles rolos de tinta. As mulheres em cima fazem a lamentação da folha de papel, empurrando folha por folha. Era uma coisa muito interessante. Agora vamos partir um pouco para o trabalho da Lina. Eu conheci a Lina no Sesc Pompeia por ocasião dessa exposição. Ela já tinha feito esse cartaz e eu estava dando aula de tipografia. Eu virei uma pessoa especializada em tipografia porque eu fazia trabalhos para a área cultural que nunca tinha grana, então era especializado em fazer trabalho barato. E eu estava dando aula lá e a Lina pediu para eu fazer um cartaz tipográfico. E, a partir desse cartaz aqui, eu comecei a colaborar com ela, fiquei 10 anos trabalhando nas exposições. Isso daí eu pus por causa do logotipo do Sesc, que eles abandonaram. Ele tem um conceito da Lina de logotipo que foge completamente dessa coisa comercial.
Eu, pessoalmente, acho o logotipo para a área cultural uma grande besteira. Identidade visual, tudo isso é um papo de publicitário. Esse cartaz aqui tem uma coisa interessante, porque aqui eu peguei um grande ensinamento da Lina, que ela fazia aquarela pequena e ampliava a aquarela, ao invés de fazer o contrário. Você tem o grão. Da aquarela, você faz uma ampliação, você vê o pigmento. O pigmento sobe, ele fica mais visível, a aquarela fica muito mais gostosa. E tinha o patrocínio da Brastemp, e eu saquei que a Brastemp tinha um esquimozinho com uma flor, que era muito parecido com a flor do logotipo. Então, eles estavam dando uma flor para sair pela chaminé. O Sesc, infelizmente, abandonou esse logotipo e ficou com aquele outro, que é de empresarial. A exposição seguinte foi essa da Entreato para Crianças, e a Lina invocou de fazer esse cartaz com o texto que era "Não pise nas baratas, não mate as formigas". Aí tinha um asterisco e embaixo um texto bem pequenininho, que ela falava, isto é, ao invés de matá-las, mantenha tudo sequinho e limpinho que o bicho volta para o mato de onde veio. A Brastemp, a hora que viu a barata, falou, não põe logotipo nosso. Abdicou de entrar, não dá para ter Brastemp e barata no mesmo espaço. Aconteceu uma outra coisa engraçada também, que teve uma pessoa que, de sacanagem lá do Sesc, pegou e fez uma coleirinha, que ali é a Lina, criança. Ele fez um risco que ia como se fosse uma coleirinha para barata. E quando a gente falou para a Lina, falou, putz, fizeram uma coleirinha assim. Ela falou, oh, que lindo. Esse é um outro trabalho que era lá do um centro de recreação. Tinha essa rádio com esse galo. É outro trabalho que a gente fez junto. Essa é a placa do Coati, restaurante Coati, que foi na ladeira da Misericórdia, na Bahia, foi invadido e virou habitação popular. E a placa sumiu, sobrou nada. Essa era a placa que eu fiz lá para o restaurante da Cave, na prefeitura. Na época do Sesc, a gente estava montando a peça do Jarry, o Bu, que tinha esse coisa. O Jarry foi um autor, 1890, por volta disso. Eu tenho até um filminho. Praticamente representou aquilo que era a antítese, que ainda hoje continua. É a única vanguarda que sobrevive. As outras vanguardas, os ismos, acabaram praticamente, mas a vanguarda do Jarry continua. É a vanguarda da destruição positiva, quer dizer, do cinismo. Enfrentar o terrível, como era, e como foi, e como é o século XX, com uma destruição que é praticamente uma dialética de reconstrução. É muito importante. É nesse sentido que eu acho que Jarry é importante, é muito importante ainda hoje. Tercero timbre. Buenas noches! Buenas noches! O Teatro do Ornitorrinco apresenta esta noite, para o vosso prazer, para o vosso deleite e para a vossa diversão, de Alfred Jarry, Ubu, folias físicas, patafísicas e musicais. Dá para acessar no YouTube a Lina falando da peça Ubu. É muito interessante que ela fala dessa vanguarda do Jarry, é a vanguarda da destruição positiva. E o Jarry levou a vida radicalmente. Ele escreveu com 15 anos a peça. Ele estava numa escola onde tinha um professor muito canalha, que era o professor Hébert, e que todo mundo tirava sarro, já tinha um folclore muito grande. E ele escreveu essa coisa do pai Ubu, de Hébert para Ubu, e tem toda uma escatologia, é a peça com maior apelo antidiscurso
ditatorial, assim, contra as canalices. O Jarry era um cara que era fanático por bicicleta, se drogou a vida inteira, teve uma obra muito grande, literária, um ciclo de peças do Bu, que é de boneco, e ele alcançou sucesso, a peça dele inaugura, o Bu inaugura o Teatro Moderno. Tiveram 2 alunos dessa mesma escola que acusaram o Jarry de ter roubado as ideias, de ter chupado tudo, mas, na verdade, ele desenvolveu uma obra literária muito grande e esses irmãos Umurins sumiram no tempo. À direita está ali o personagem com Achilo, que o Jarry fez do Pai Bu. Ele tinha esse formato de cabeça porque não tinha cérebro, que é o formato de pera. Esse formato de pera, esse folclore aqui, ele começou, esse Filipon, que era um humorista, caricaturista, ele caricaturizou o rei Luís Felipe. Provavelmente ele que começou com essa história do formato de cabeça de pera. O rei Luís Felipe processou ele e ele continuou atacando, escrevendo trechos do processo. Realmente ele foi demolidor com Luís Felipe, ficou pouco tempo. Esse da esquerda está relacionando os atos de clemência do rei Luís Felipe, tudo zero, total zero. Ali um bebedor de absinto, que o Jarry também enchia o carão de absinto, diziam que ele tomava éter, mas na época ele já tinha sido descoberta na França o cloreto de etila, que não tinha uso, daí aconteceu que a burguesia brasileira descobriu isso, que circulava no meio intelectual em Paris, descobriu a lança-perfume, começou a importar para o carnaval, começou a vender toneladas de lança-perfume, até que a indústria química, a Ródia, resolve ir para o Brasil explicitamente para fabricar lança-perfume. E a primeira produção em território nacional de lança-perfume é em fevereiro de 1922, junto com a Semana de Arte Moderna, onde se começa a pensar que a semana foi regada a lança-perfume, a ponto de o filho do Oswald de Andrade, com a Pagu, ter o nome de lança-perfume rodometálico, ser batizado Rudá de Andrade. Aí, essa era um dos primeiros encontros do Kaká, que a gente resolveu montar o Bu. Eu vinha trabalhando com o Teatro do Ornitorrinco, e tinha montado várias coisas do Brecht, o Marragone, canções de Brecht e Weil. E quando a gente resolveu montar o Bu, era a época do Sarney. Então a gente estava num tipo um final de ditadura. Então a oportunidade de montar o Bu foi muito boa. Quer dizer, acredito que até hoje não só melhorou para montar o Bu. Toda vez que você montar o Bu, sempre tem a ocasião certa. O Kaká tinha convidado a Maria Bonomi para fazer, e eu tinha acabado de conhecer a Lina. Aí ele falou, puxa, convidei a Maria Bonomi. Eu falei, puxa, vou conhecer a Lina é bárbara, ela vai adorar fazer, não sei o que. Eu falei, já convidei a Maria Bonomi. Eu falei, puta, eu vou fazer catiça para desistir. E, graças a Deus, ela desistiu. Ela teve alguns problemas que ela teve, não pôde. E a Lina aceitou, e foi um tremendo encontro maravilhoso. A Lina tinha um passado de ter montado várias coisas de teatro, ela adorava Brecht, a empatia foi total. Tem aqui um monte de croquis da Lina, e as coisas que ela escreveu a respeito. Ela deu um conceito muito interessante, sem cenografia. Ela tinha objetos de cena. Por exemplo, essa prancha aqui, que é mais famosa, aquelas escadas atrás, na verdade, são as escadas do teatro. A instrução dela era pelar completamente o teatro, deixar sem os panos laterais, os panos de cima, expor totalmente o teatro e deixar só uns biombos laterais por causa das entradas dos atores, pelas laterais que saem da coxia. Então, essas escadas eram da própria arquitetura, que dá para ver um pouco aqui. O Pai Bu indo para a guerra, com o cavalo de finanças. E ela bolou um negócio muito incrível, que a abertura inicial, que o Pai Bu está na miséria, ela recomendou um tapete rasgado, comprado nesses brechós. Estaria nevando dentro, porque o telhado está quebrado, presume-se. E era uma cena maravilhosa. E a Rosi Campos fazia Mãe Bu, começava com ela até se picando. Então, por exemplo, a ausência da cenografia está baseada que uma placa escrita aqui ao Palácio de Varsóvia é mais eficiente que a fantasia da cabeça de cada um,
é muito maior do que você ficar representando as firulas do palácio, que eram outra prancha, que eram borboletas, que aqui também dá para ver. São uns croquis super pequenininhos. Dá para ver atrás a escada, que era aquele teatro lá da Vila Mariana, esqueci o nome. Esse daqui tem um banquete também que o pai Ubu convida o general para matar o rei e tal, para fazer um complô, e não tem comida. A Lina fala que não... Ela chega a palpitar nisso também, como cenógrafa. Para não fazer comida fictícia, nem de verdade, não tem nada. As pessoas fingem que tem a comida. E tinha essa toalha com arame embaixo para ele fazer esse movimento. Aqui são os figurinos da mãe Ubu, nos vários momentos. Isso daqui, o baterista também, ela fez esse figurino para o baterista, que era um tecido transparente para o Pedrinho Batera, que ela achava as pernas do Pedrinho muito sexy. Então ficava transparente. Essa é uma cena do baterista imaginário também. Esse daqui é uma programação visual como tem que ser mesmo, pintado no chão. Essa era para o Teatro Ruth Escobar, que tinha uma escadaria que descia, assim. Então, a orientação... Essa prancha é inédita, acho que ninguém tem... Acho que nunca foi publicada, inclusive. A Cobra Caninana. Esse dodecaedro também para ficar na entrada do teatro. E o Polochon, que receberia o público e ficaria no palco também. O Polochon, ela encontrou essa ideia nos escritos dos irmãos Morim, que justamente brigavam com o Jarry pela autoria. Então, ela pacificou os dois lá no além. E dentro da itinerância da exposição, tá vendo? Tinha uma rampa para ele subir no palco. E o prêmio, esse texto aqui, não sei se dá para vocês lerem, é um texto curtinho, que é o texto que ela agradece a premiação da cenografia, que não tinha cenografia. Esse é o cartaz da peça, utilizando, era um formato padrão que foi tirado uma linguiça para fazer uns volantezinhos. Então, tinha 1.000 cartazes e 5.000 volantes, só estreitando. Esse é o texto dela, está transcrito aqui. É muito interessante o texto de abertura da peça. Esse é o Polochon entrando pela avenida, pelo centro da plateia e indo para o palco. E ficava lá o tempo todo o Polochon. Isso foi depois da estreia, na lanchonete do lado, a Lina, a irmã da Lina, a Graziella, o Cacá e eu. Essa foi a primeira exposição da Lina na FAO. E, na época, a Lina não queria fazer nada sobre ela, era super avessa à autopromoção. Ela não deixou fazer o livro da obra dela. Falou, não, faça o seu, Marcelo, faça o último livro do Bardi, a história do MASP. Então, esses foram os 2 primeiros livros lá do Instituto Lina Bardi. Os lambilambes, eram cartazes desse tamanho, eram 3 diferentes, para anunciar a exposição e o livro já logo após a morte da Lina. Cartaz, o livro, o Polochon, daí a gente fez o Polochonzinho, uma série de pequenos Polochon. Aqui é uma fotografia do Marcelo Ferraz, o Polochon na Finlândia, que a exposição circulou na Europa, está ali na neve. Aqui à direita, ali a listagem de onde a exposição circulou e alguns folhetos que foram feitos para essa itinerância. Outros livros da coleção. Os livros pequenininhos, um para cada obra, que serão reeditados agora, estão esgotados. O livro da Lina também vai ser reeditado. Mais outros 2 livros.
livros do Instituto. Esse daqui é interessante porque é do Politeama, lá de Jundiaí. À esquerda está uma edição que foi feita na inauguração da reforma do teatro. E o mesmo livro, basicamente, só que muito mais ampliado e completo, foi feito agora há pouco tempo por ocasião do centenário do teatro. Então, aqui deu para colocar todos os croquis da Lina, do teatro. Esse é um livro bastante interessante. Tem todos os cartazes do começo da programação do teatro em 1900 e pouco. É interessante esse teatro porque inaugura em 1911, tem 2.900 lugares em Jundiaí. A mesma coisa aconteceu com o livro da Cidadela. A gente fez faz tempo uma edição e agora refizemos o ano passado com mais ampliado, com mais qualidade, com mais coisas, e especificamente com os 2 primeiros anos do funcionamento do Sesc Pompeia. Esse aqui é o lançamento do livro do Ornitorrinco, estava lá o Polochon sempre presente. E esse livro absurdo, com essa capa, o figurino de comédia do livro, que o grupo de teatro era basicamente comédia. Eu queria apresentar isso aí. Como o João disse, eu vou falar um pouco sobre a exposição que está lá no Sesc Pompeia, que eu estou curando junto com a Ana Velar, Lina Gráfica. Como vocês devem saber, a essa altura do campeonato, na verdade, essa exposição fica ao lado, literalmente ao lado, da outra exposição sobre a parte de arquitetura, curada pelo Marcelo Ferraz e o André Weiner, que destaca os projetos do MASP, do União e do próprio Sesc Pompeia. Bom, eu achei melhor, como todo mundo conhece razoavelmente a Lina arquiteta e muito pouco a Lina, que a gente está chamando de gráfica, talvez uma maneira de organizar aqui a minha fala seria contar um pouco para vocês da trajetória dela nessa área específica dos desenhos, tudo desenhos não arquitetônicos, tudo que é fora da arquitetura, dos desenhos, da programação visual, dos trabalhos todos que ela fez nesse campo que a gente pode chamar de gráfico, editorial. A gente já de início, eu e a Ana, ficamos pensando, esse nome saiu assim, de uma vez. Eu falei, Lina Gráfica, põe esse nome aí, depois a gente vê que título que a gente dá. E ele foi ficando, todo mundo foi gostando, o pessoal do Sesc gostou e ficou. E depois, quando foi a hora a gente fez a pesquisa, foi uma pesquisa muito longa, principalmente, foi uma pesquisa que teve pesquisa bibliográfica, claro, teve uma parte da pesquisa que foi conversar com as pessoas que conviveram com a Lina, ou que estudam a obra da Lina, estudaram ou estudam a obra da Lina, e teve uma fase da pesquisa no próprio Instituto Lina Boa e Pietro Maria Bardi, lá no Morumbi, na Casa de Vidro, que é aí o arquivo onde tem toda a papelada, digamos assim, da Lina, e a gente se concentrou, como eu disse, no que não fosse arquitetura. Quando chegou a hora da gente, enfim, ir a partir da pesquisa e escolhendo o que mostrar, quer dizer, que é quando você vai a rigor, você tem um conceito, fala, bom, vamos mostrar a Lina, quer dizer, que tem toda essa produção de quase 50 anos numa área que ninguém conhece direito, ou pelo menos ninguém juntou os fios e percebeu que isso é uma produção muito longa e muito ampla no sentido de ter várias frentes, né? A história, agora fazendo aqui um parênteses histórico dentro da própria história que eu estou contando, eu tomei contato com esse assunto de cara, primeiro nos desenhos, nas ilustrações que ela fazia. Estou fazendo assim porque são desenhos lineares, feitos a bico de pena, a grande parte deles, às vezes a caneta esferográfica, às vezes a bic. Mas, no início, lá na Itália, ainda feitos a bico de pena, e ela fazia ilustrações para revistas femininas no começo, e depois revistas de arquitetura italianas, que eu já vou falar mais detidamente sobre isso. A primeira coisa que eu vi, que me chamou a atenção, para além da obra de arquiteta dela, foram esses desenhos. Eu fiquei encantado, porque eles são muito bons como desenhos mesmo. Lembra um pouco Steinberg, lembra outros cartunistas ou chargistas. É esse tipo de pegada, quer dizer, um desenho que tem algo de humor, mas também um olhar simpático, um olhar mordaz, mas sem ser achincalhante, quer dizer, uma coisa que você sente que ali tem um comentário sobre algum assunto, pode ser o mais variado possível. Também vou mostrar algumas coisas para vocês.
Essa foi a primeira coisa que eu vi. E pensei de início, não tinha nem a Ana Velar ainda, em fazer uma exposição desses desenhos, que eu achei que já seria uma bela exposição. E daí comecei a procurar mais coisas e fui achando, quer dizer, percebi que estava arranhando a ponta de um iceberg, por assim dizer. Chamei a Ana para fazer junto comigo, ela é uma especialista em desenho, fez tese de mestrado sobre isso, e a gente começou a pesquisar para aprender, e fomos achando muito mais coisas do que sequer eu supunha de início. E o que a gente foi achando, então, agora voltando ao que eu tinha dito, é o que pode organizar de uma maneira cronológica a historinha da Lina nessa área, o trabalho da Lina nessa área, que começa muito antes dela ser profissional, ou muito antes dela ser até arquiteta, dela se formar em arquitetura. Então, estamos falando então dos anos 20, na Itália, quando ela era uma adolescente, ou uma pré-adolescente, ao longo da adolescência. Porque ela tinha um pai chamado Enrico Bo, que era engenheiro, mas que era um cara que gostava de desenhar, tinha mão para isso, talento para isso, acabou se tornando um pintor, que, enfim, de uma carreira razoável, e parece que ela aprendeu a desenhar, ou tinha uma espécie de cumplicidade com o pai, de brincar, de desenhar juntos, os dois faziam o mesmo desenho, desenhavam o mesmo tema, a mesma coisa. Isso, evidentemente, que só pôde acontecer assim porque ela tinha um talento, um interesse, e até uma cultura, a partir do pai, afinal é uma italiana em Roma, quer dizer, visualmente você está cercado de uma tradição imensa, né? E isso foi, então a gente foi achando, já no Instituto Lina Bobardi, vários desses desenhos, porque a Lina era uma guardadora de papel incrível, pelo jeito. Porque tem, como o Vitor falou, tem coisinha desse tamanho, assim, tipo guardanapo de bar anotado, tem esse cartaz do 1000 Brinquedos, por exemplo, a gente achou um RAF, né, como dizem as pessoas que fazem design gráfico, um primeiro rascunho, que é um desenho a bique, assim, muito... só remete, depois que você vê o cartaz pronto, que você entende que aquilo lá eram as primeiras ideias do outro. Ela guardava, pelo jeito, tudo, né? Então, a gente foi achando muita coisa. E achou uma grande quantidade de desenhos. O desenho aqui é uma palavra genérica, porque tem coisa feita a guache, tem coisa feita a aquarela e guache, tem coisa, talvez, de pastel, sempre com lápis, grafite, às vezes com nanquim. Então, muitas vezes, para fazer a catalogação, a etiqueta da exposição, a gente põe a técnica mista, porque essa altura do campeonato, como não está suficientemente explícito ou estudado ainda, nós somos praticamente os primeiros. Estou falando isso não é para me vangloriar, calhou de sermos os primeiros a estudar mais detidamente essa produção da Lina. Então, a gente usou frequentemente o termo técnica mista para dar conta de tudo que está envolvido ali. Pois bem, tem essa produção da Lina que a gente chamou de juventude. O Pedro, sou eu ou você que passa para frente? Então, esse PowerPoint é um PowerPoint do início da pesquisa da gente. Então, nem tem tanta coisa aí, mas acho que dá para entender o que eu estou contando para vocês. Então, isso é o que eu estou chamando de os inícios, a juventude da Lina. Esse desenho, por exemplo, é dos anos 30, se não me engano, 1930 mesmo. Então, dá para ver até, estilisticamente, que isso tem um parentesco formal muito evidente com o Art Nouveau, por exemplo, né? O Art Deco, né? Se você pensar o que se fazia de cartazes e ilustração na época, se comparar com as coisas da época na Europa, você começa a perceber quais são as fontes iconográficas aí da Lina para fazer esse tipo de desenho, que chama justamente dança moderna. Então, também é o que eu estava dizendo antes, ele, ao mesmo tempo, comenta um comportamento, um hábito, quer dizer, estava rolando naquele tempo um tipo de dança, talvez mais mexida, mais para os parâmetros da época, mais doidinha, e ela registrou isso, desenhou isso. Pode ser até que ela seja uma cópia, a gente não sabe direito, quer dizer, não tem registro suficiente, né? Mas, enfim, isso é um desenho da Lina, deixa eu ver, ela nasceu em 14, qual é a conta para 1930? 26 anos. Então, esse, na verdade, é avançado. Tem os mais antigos dos anos 20. Por isso que eu perguntei para vocês. Nem aritmética eu dou conta. Esse também é mais ou menos da mesma época, 30, 31, 29, por aí, né? Interessante, porque vocês estão vendo que tem essas meninas caminhando juntas, vestidas, digamos, para festa, para um passeio e tal, e lá no fundo, vocês estão vendo, tem, aqui naquele horizonte, tem umas chaminés, talvez, lá, né? Então, se trata, talvez, de moças operárias, de uma classe operária, moças pobres que estão arrumadas para o sábado à noite, para a sexta-feira à noite. Quer dizer, eu estou só destacando isso para dizer que parece que a Lina, para além do desenho ele mesmo, que a gente pode gostar, não gostar, achar bonito, interessante,
mas tem sempre um olhar que a gente pode dizer para o que está acontecendo em torno dela, na sociedade. Ela está prestando atenção, tem um comentário, por assim dizer, em cada um, ou em grande parte desses desenhos, né? Já nessa idade, 16, 17 anos. Né? Esse também é um desenho dessa época que é tido como talvez um autorretrato. Este é uma sériezinha, tem alguns deles na exposição também, não exatamente este, aliás, mas são cenas de rua de Roma. Né? E este é um tipo de desenho que o pai dela fazia e ela fazia também. São até muito parecidos estilisticamente. Tem uma série dessas de cenas de rua, você vê às vezes o Coliseu ao fundo. Quem conhece Roma reconhece alguns lugares típicos, né? Muito conhecidos, turísticos hoje em dia. Acho que já naquela época turístico, claro. Está vendo? Isso também, uma festa que a gente poderia chamar genericamente de uma festa popular. Isso vocês, não sei se vocês conseguem, daqui eu não tenho aquela canetinha, aquele troço de laser, mas, enfim, tem um sujeito ali meio careca que está na extrema esquerda, mais saindo. Vocês vejam que ele está carregando nas mãos como se fosse o que a gente chamaria hoje de umas maquetinhas, né? Isso não é invenção dela, quer dizer, tem na tradição da pintura italiana, por exemplo, às vezes santos carregando maquetes das igrejas às quais eles são ligados, quer dizer, parece um negócio assim feito, sentou lá e fez, mas, na verdade, tem uma porção de coisas implicadas aí. Quer dizer, tem a própria questão dela estar olhando para a vida cotidiana ali da cidade dela, tem, formalmente, alguma coisa, parece, a certo ponto, quadros do Leger, esse tipo de fazer, as formas meio igual da Tarsila, meio rombudinhas, né? Ou seja, ela estava atualizada já, tão jovem, com o que estava rolando na arte moderna. Arte moderna, estou falando Picasso, Leger, Matisse, essa gente, né? E tem, inclusive, um dado a palavra chata para isso é iconológico, ou seja, da tradição da iconografia muito antiga, que é esse sujeito segurando essas maquetinhas. Então, ou seja, ali, além de talentosa e, evidentemente, muito inteligente, era uma italiana de uma família de classe média razoavelmente culta sobre as artes de modo geral, é o que o Vitor falou, fosse a gravura, a pintura, mas também, por outro lado, o que a gente chama hoje de indústria cultural. Ela também lia revistas, ela também ia ao cinema. Então, na exposição, se vocês forem, vocês vão ver alguns desenhos que, por exemplo, parece a Betty Boop, aquela personagenzinha de desenho animado dos anos 30 também. Então, todas essas fontes, digamos assim, convergem nesta obra gráfica da Lina. Né? Se a gente começar a prestar atenção, você vai achando camadas, como se fosse assim. Bom, já vou chegar nessa parte da história. Depois que esses desenhos todos que a gente está chamando de juventude, ela fez o que seria o ensino médio hoje, ela fez o que seria parecido com o ensino profissionalizante, que era um colégio que era especializado em arte. Então, como se ela tivesse feito, hoje, sei lá, quando eu estudei no ginásio, no colegial, você podia fazer técnico agrícola, técnico de não sei o quê, uma espécie de especialização. Ela fez só que em artes. E depois entrou na Faculdade de Arquitetura de Roma, parece que ela era a única, ou a segunda de duas mulheres no curso inteiro, só tinha homem. Então, uma outra coisa a notar também, o que significava uma moça como ela fazer a Faculdade de Arquitetura e depois virar arquiteta num meio completamente, quase que absolutamente masculino. Não era bolinho, você tinha que ser muito porreta, né? Ela fez essa faculdade, terminou, acho que em 1939, e foi para Roma. Desculpa, a faculdade era em Roma, e foi para Milão. Pensar, então, 1939, já estamos no meio da Segunda Guerra. A Itália estava em vias de ser ocupada pelos alemães e ficou por muitos anos assim. Ela foi para Milão com um colega dela de faculdade, o Carlo Pagani, e começou a trabalhar. A primeira coisa que rolou foi justamente fazer ilustração para a revista, porque, enfim, ela tinha esse talento para isso. E eles ambos foram, por assim dizer, acolhidos por um arquiteto já muito mais velho que eles, já estabelecido, que é o Gio Ponti, que vocês talvez conheçam, que vocês estudam isto. E que era um cara que não só desenhava, fazia projetos de arquitetura, mas que também já tinha uma obra nessa área de revistas. Era um cara que trabalhava também o tempo todo com artes gráficas, programação visual. Ele mesmo era um desenhista de mão cheia, e o desenho da Lina, inclusive, se assemelha também, nessa fase, tem algo de Gio Ponti ali. Todas as pessoas que estudaram a obra dele fazem essa conexão. Então, ela começa a fazer ilustração, mas logo também ela, junto com o Pagani, tem muita coisa assinada por ela, Boa e Pagani, por exemplo, nessa fase.
E, às vezes, Boa, Pagani e Ponte, fazia coisas a 3 mãos. E, às vezes, eles 3 e mais o pai dela, a ponto de eles terem uma espécie de pseudônimo chamado Genlica, que é, na verdade, um acrônimo, né, uma montagem das primeiras sílabas dos nomes deles 4. Estou destacando isso porque, então, desde cedo, se a gente pensar que ela aprendeu a desenhar com o pai dela e tinha essa brincadeira de desenhar com o pai dela, mas também, quando ela se profissionaliza, o fato de fazer as coisas em conjunto parece que é uma costume muito antigo na vida da Lina. Então, aquilo que o Vitor mostrou agora mesmo aqui, quando ela ganha o prêmio de teatro, que ela diz, bom, eu cito Lautréamont aqui, a arte tem que ser feita por todo mundo, parece que isso, de fato, atravessou a vida inteira dela, né? Então, nesse período na Itália, ela fica lá até 46. Aí ela casa com o Bardi nesse momento e pega um navio e vem para o Brasil. Nesse período italiano, ou seja, entre 1940, arredondando, e 46, ela ilustrou, às vezes dirigiu revistas, fez capas várias. Então, em 4, 5 anos, ela trabalhou muito nessa área gráfica, antes sequer de desenhar qualquer prédio para construir. O único projeto dela que se conhece anterior a esse período é quando ela se forma na Faculdade de Arquitetura, que o trabalho de conclusão é projetar um pequeno hospital de maternidade. Mas, na verdade, a Lina profissionalizou-se por anos, primeiro como uma artista gráfica, como uma desenhista, e só depois veio a ser mais conhecida e reconhecida como arquiteta. As revistas, tem 2 muito importantes. Uma chama-se Domus, que é uma revista de arquitetura, muito classuda, muito bonitona. Tem algumas lá na exposição. E uma outra muito legal também, que chama-se Lo Stile. O Pedro, estás aí? Sabe aquele arquivinho de Word, aquela página? Você pode pôr aí? É verdade. Então, essa é uma revista que uma dessas 2 importantes, e esse desenho aí que vocês estão vendo no meio é assinada por ela e o Joe Ponte, o arquiteto mais velho com quem ela passou a trabalhar. Mas, se vocês repararem um pouco, claro que a reprodução está uma porcaria, mas, enfim, dá para ver um pouco, pelo menos, o jeitão desse desenho linear que vocês vão rever daqui a pouco em várias dos cartoons, a gente poderia chamar, embora talvez ela nem gostasse desse nome, né? Mas era esse tipo de coisa que ela fazia, por exemplo, nesse momento. Agora, por favor, você volta para aquele PowerPoint onde a gente estava. Bom, em 46, portanto, ela vem para o Brasil. Essa história é uma outra história que eu nem vou contar aqui, talvez vocês já saibam, mas é ela e o Bardi vindo para São Paulo, já com as coisas mais ou menos costuradas. Primeiro passam no Rio, conhecem já Lúcio Costa, todo aquele pessoal da arquitetura moderna brasileira que estava bombando. Não é que foram apresentados ali no Porto do Rio de Janeiro, ou seja, o Bardi tinha muitos contatos com o Le Corbusier, com o Cian, com arquitetos do movimento internacional da arquitetura. Então, não é que eles chegam, caem aqui e falam, sei lá, vamos falar com alguém, e acharam o assessor Briand, e aí fizeram o MASP. Claro que isso é muito mais, vem de muito antes. Mas a parte da nossa história aqui não é essa. Ela chega em São Paulo com ele e, como vocês sabem, eles criam, logo no ano seguinte, o MASP aqui em São Paulo, que não era o MASP da Paulista, era aqui perto, na Rua 7 de Abril, e fazem logo de cara, além de organizar um museu diferenciado do que se costumava fazer no Brasil, até do MAN, que foi inaugurado aqui de São Paulo na mesma época, porque tinha justamente um museu que, além de ter aquele acervo que nós já conhecemos, incrível, não é que chegou tudo de uma vez, mas já tinha um tanto daquele tipo de obra, aquilo foi sendo feito ao longo dos anos, mas é um museu que tinha uma atenção justamente para outras áreas de atuação, entre elas, o Bardi prezava muito isso, as design gráfico, as artes gráficas. Então, havia, por exemplo, em 1950, ou 51, ou por aí, ou 49, exposição de cartazes suíços, né? O design suíço, aquele de linhagem Bauhaus e Ulm. Então, era um museu que já fazia esse tipo de exposição. A Lina tem artigo nas primeiras revistas ligadas ao MASP sobre vitrines. As vitrines na cidade e a importância disso, como uma vitrine pode ser informativa, o que é uma vitrine idiota, mal feita, o que é uma vitrine pensada por um arquiteto ou por um designer que comunica alguma coisa comercialmente falando, né? Então, no MASP, eles 2 fazem juntos a revista Habitat, que provavelmente tem aqui. Mas, espera aí, antes vai aparecer uma outra figurinha, quer ver? Estou chamando tudo de desenho, como vocês estão percebendo, mas isso não é gravura, porque isso daí é um só, feito à mão e não é reproduzido, né? Mas isso chama Largo Getúlio Vargas, é uma vista, provavelmente, de uma janela de hotel de um largo no Rio de Janeiro, em 1946. Né?
E esse, de novo, ela já era uma pessoa de 30 e poucos anos, o Enrico Bo, o pai dela, refez esse desenho. Quer dizer, a vida inteira eles mantiveram essa espécie de cumplicidade de um fazer o que o outro tinha feito. Isso é um desenho que ela fez a bordo do navio em que eles vieram, chamado Almirante Asseguai, de Nápoles, onde provavelmente eles pegaram esse navio para vir para o Brasil. Partiram de Nápoles e vieram até o Porto de Santos, né? Ou do Rio de Janeiro primeiro, provavelmente. Bom, esses são desenhos. Isso sim, na verdade, é um croquis, né? Isso não é uma ilustração de revista. Isso, na verdade, é, pelo menos catalogado lá no Instituto, como um croquis da Casa de Vidro, da residência deles, que foi construída, se não me engano, em 51, Vitor, é isso? Acho que é 51. Mas ele acabou nem entrando na exposição, como eu disse, esse PowerPoint é de uma fase anterior, mas a gente, com esse desenho e com outros que nem estão aí, o que a gente sacou também, e depois fomos confirmando isso com as pessoas que a gente foi falando sobre a obra da Lina, que naturalmente conhece, o Marcelo Ferraz, por exemplo, que, claro, não poderia ser diferente, mas tem uma comunicação estilística, por assim dizer, entre os desenhos propriamente, que se querem desenhos de ilustração da Lina, e os desenhos de arquitetura, os croquis, as vistas, as perspectivas. Claro, né? Com a seguinte particularidade. Os croquis dela, as perspectivas, são meio narrativas, são muito detalhadas. Raramente não incluem alguma gente, um bicho que seja. Quer dizer, eles não são simplesmente a construção. Eles sempre, claro que a gente é conhecido e clássico o arquiteto fazer o croquis e colocar lá um hominho, uma pessoa, só para você ter noção da escala, mas não se trata disso. Geralmente, nos desenhos dela, tem pessoas fazendo alguma coisa, como aquelas duas pessoas ali que estão na frente, provavelmente, de uma lareira, né? Então, tem um outro desenho que não está aqui, infelizmente, mas que, sobre isso que estou falando, é muito exemplar, que é um corte, aí sim, seria um desenho técnico, não chega a ser um desenho com medidas e tudo, mas é um corte do MASP, o MASP da Paulista. Se você estivesse vendo ele de lado, então você vê o morro, aquela pirambeira onde ele está, o edifício quase que em balanço, e tem um solzinho em cima, só para dar aquela noção, bom, a orientação é essa face norte, está para cá, esse tipo de coisa. O solzinho que está lá em cima, ele é um solzinho que parece que saiu de um livro infantil. Ele tem boquinha, carinha, ele está rindo, ele é todo alegrinho, quer dizer, não precisava, não fazia muito sentido, mas ela sempre, o desenho de arquitetura dela é impregnado, é isso que eu estou querendo dizer, por esse uso, por esse hábito dela de fazer desenho desde criança, né? Então, grande parte dos desenhos de arquitetura, os que não são absolutamente técnicos, tem um tanto de ilustração, tem um tanto de comentário, tem um tanto de narrativa, né? É como se vazasse um pouco para a Lina Arquiteta, um pouco da Lina Gráfica. Parece que eu estou puxando sardinha para o lado do nosso assunto, Lina Gráfica, mas é verdade isso. Bom, exatamente. Então, essa famosa perspectiva do MASP, de o que seria uma espécie de instalação ali a céu aberto de peças, fala um pouco disso. Quer dizer, se vocês virem isso daqui, ó, um pai com uma criança, é que aí, de novo, a reprodução está muito ruim. Mas tem sempre um negócio acontecendo, já começa a ser uma historinha, né, por assim dizer. Mesma coisa, esse aí. Essa é uma perspectiva do vão do MASP, como se você estivesse de costas lá para a vista que dá para 9 de julho, olhando para o Trianon, né? Aqui, ó, bom, vocês já entenderam que vocês são arquitetos ou serão, vocês têm um olho bom para isso. Mas aqui, ó, seguindo essa linha, lá em cima tem um negócio branquinho no meio do arvoredo ali, é aquele templo esquisito que tem lá no templinho esquisito que tem no Trianon, hoje em dia em cima do estacionamento. Não sei se vocês estão lembrando o que é. Mas só para dizer que, então... Mas olha lá, aquelas duas pessoas conversando ali, parece que tem, inclusive, alguém que estuda arquitetura com uma pasta enorme debaixo do braço, né? Esse, por exemplo, também é um desenho, na verdade, é um desenho de arquitetura também, é um projeto para no Instituto Butantan, o que seria, você vê, como no Museu de História Natural de Nova York, você vê ceninhas assim, com os animais, né, e uma passarela no meio. Mas olha como isso é detalhado, como podia ser uma ilustração para uma matéria de revista, ou para um livro, ou o que fosse, né. A mesma coisa acontece nos desenhos que ela fazia para a cenografia, né. Então, esse é a entrada do Teatro Castro Alves, que depois do incêndio, que abrigou durante um tempo o MAN da Bahia,
para uma peça que eu não tenho certeza absoluta, para falar a verdade, mas eu acho que é a Ópera dos Três Vinténs, ou dos Três Tostões, depende da tradução, do Brecht, com esses andaimes, aí, essas estruturas, mas aquele, tá vendo? Aquele cara passa... Bom, primeiro tem um monte de gente ali no palco já fazendo alguma coisa e tem um sujeito passando com uma tocha acesa lá atrás. Então, ao invés dela fazer o desenho de cenografia com o detalhe da cenografia só, ela põe o desenho de cenografia e mais a cena acontecendo, né? É isso que eu estou querendo destacar. Aqui tem alguns desses desenhos que a gente chamou... Esse título, Desenhos Lineares, era um título interno da pesquisa da gente para a gente organizar o material, né? Então, foi isso que eu vi primeiro, e depois vi com a Ana e vimos muito, né? Esse está na exposição, tá vendo? São vários locais, né? Várias locações, vários lugares, inclusive de culturas diferentes. Tem um negócio que parece egípcio, tem um negócio que parece da antiguidade de outro lugar, tem uma coisa mais clássica, tipo greco-romana, tudo numa folha só. Ou esse que é exemplar, que chama justamente o quarto do arquiteto, a câmara do arquiteto. Dá para ver daí, né? Mas vocês estão vendo que, então, é esse quarto com várias maquetes em cima de uma mesa, em cima da cadeira também. Tem aquela espécie de aparador ali à direita com outra maquete e um armário lá atrás, onde está caindo maquete para fora, né? E se vocês repararem, tem construções aí das épocas mais diferentes, e, se não me engano, isso aqui é nesse, tem até... exatamente. No aparador aqui, ó, seguindo aqui em cima da cadeira, é a casa do Le Corbusier, né? Aquela primeirona, mas quer dizer, não deve ser a primeira na carreira dele, mas talvez a mais famosa, a Ville de Savoie. Sim, agora sim evolui, hein? Então, aqui, como vocês estão vendo, então, tem coisas como isso, né? Enfim, sei lá, talvez uma catedral medieval, ou seiscentista, e coisas muito antigas. Então, esse é o quarto do arquiteto. Mas isso inclusive, é uma lito dela, né? Mas tem coisas assim, ó, né? Um desenho de interior hiper detalhado, que sempre tem um dado meio, nesses casos aí, sempre um dado meio humorístico, um dado mordaz, um dado de comentário, porque isso daí é meio... Geralmente acompanhava matérias nessas revistas italianas dizendo assim, bom, gente, já não é mais a época de você decorar uma casa desse jeito, né? Ou seja, com essa tralha toda aí, né? Esse tempo já passou. Falando nisso, eu estou lembrando que, além de desenhar desse jeito, a Lina escrevia também, como vocês devem saber. Tem aquele livro lançado há alguns anos, Lina por Escrito, que, aliás, é excelente. Tem vários textos que ela também escrevia para essas revistas, grande parte deles, pelo menos nessa fase, justamente comentando, geralmente, decoração, o que seria você montar uma casa naquela época, nos anos 40, se tocando de que o mundo tinha mudado, que, afinal de contas, você estava no meio da guerra, que não era mais a época de você decorar uma casa cheia de tecidos, e poltronas, e aparadores, e bibelôs, e assim por diante, né? Então, esse é, na verdade, um desenho desse tipo, que comenta um tipo de decoração burguesa, meio tirando sarro, mas não é pelo simples sarro, não é simplesmente para dizer, seus babacas. É meio didático, quer dizer, olha, não é assim mais. E ela explicava nos textos por que não era assim. Tem logo no primeiro do livro, talvez, do Lina por Escrito, o primeiro ou segundo texto, chama Na Europa, a casa do homem caiu. Como vocês sabem, naquele tempo, quando falava homem, queria dizer a humanidade. Hoje em dia, você fala homem, mulher e tal, porque senão, né, você pode ficar mal com o politicamente correto. Mas, nesse caso, quer dizer, o título hoje em dia seria Na Europa, a casa das pessoas caiu. E ela dizia, caiu mesmo, caiu porque caiu uma bomba em cima. E ela fala mais ou menos isso no texto. Então, a gente tem que reconstruir, mas reconstruir de um outro jeito, utilizando material reutilizável, pensando uma outra maneira de... morando, às vezes, com mais gente, né? Enfim, não é só a casa espaçosa para um núcleo familiar pequeno. Ou seja, o tempo todo, essa obra gráfica da Lina está acompanhada de um pensamento, que esse sim você pode chamar de um arquiteto, no sentido de que está pensando a vida das pessoas, onde elas vão morar, para onde elas vão se dirigir, como elas vão, qual vai ser o local de trabalho, qual é a rota que elas vão fazer, onde é que elas vão comprar coisas. Quer dizer, ela está olhando para o mundo, mas para o mundo habitado, para o mundo da vida cotidiana, né? Mesmo quando não parece simplesmente uma simples charge, né? Outro desse tipo. Vocês estão vendo... agora tem um negócio, peraí. Ó, esse quadrinho aqui, ó,
aqui no canto, é evidentemente uma coisa satírica, porque a essa altura, você ter um quadro desse é que nem, quer dizer, numa casa decorada desse tipo, é você ser passadista, né? Está vendo quantos? Esse é muito interessante, né? Porque tem essa luminária ultra design international style, design moderno, e esse busto aqui, né, clássico na frente. Então, tudo isso para a gente hoje fala, bom, e daí? Mas na minha casa também tem as coisas misturadas, mas, enfim, você tem que pensar que nós estamos falando de que época nós estamos falando. Isso não era óbvio naquele momento, né? Então, o que ela estava dizendo aí, olha, dá para você ter o busto, a luminária e tal, mas vejam a diferença desse ambiente, como ele é muito mais sóbrio, digamos assim, do que esse daqui, né, com colunas gregas e coisas assim, né? Então, não é a questão de que você não pode ter o quadro velho ou a poltrona mais antiga, mas é que você vai recombinar isso de uma outra maneira, né? Ou esse aqui, esse é exemplar, né? Vocês estão vendo o casal ali tipicamente burguês, no sentido que se usava antigamente, que hoje a gente usa burguês para qualquer coisa. Meio que admirando essa, que linda nossa sala, que beleza. Ou talvez uma fala seria, bom, era isso que nós, se pudéssemos, era assim que gostaríamos que fosse a nossa sala. Tanto faz, é uma tolice do mesmo jeito. Esse também é excelente, porque esse a gente acabou não pondo na exposição por outras razões, mas em algum lugar aqui... é o escritório de um advogado, que é esse sujeito aqui, está vendo? Cheio dos livros de advogados. E, do lado, ele tem a secretária datilógrafa, mas ela é apenas uma mulher feita de linhas pontilhadas, está vendo? Ela é um nada, né? Ou seja, ela nem chega a ser uma pessoa inteiramente desenhada, ela está só sendo sugerida. Ou seja, para esse calhorda aí, a secretária dele que fica ali o dia inteiro, ele ditando e ela batendo na máquina, ela é um zero, né? Ela é um manequim, né? Manequim, você pendura a roupa. Bom, enfim, tem várias dessas, como vocês estão vendo. Eu já perdi o fio, como vocês perceberam, e estou falando aqui dos desenhos à medida que desaparecem no PowerPoint, mas eu sou bom de retomar o fio. Então, eu tinha parado na hora que o fio, quando ela fez a revista Habitat do MASP junto com o Bard, né? Então, aí ela tem, em São Paulo, e sempre, muitas vezes ligada ao MASP, uma carreira, digamos assim. Aí sim, ela começa a projetar, desenhar, escrever sobre arquitetura, mas o tempo todo fazendo objetos gráficos, desenhando, ilustrando a revista. No começo, acho que os 10 primeiros números, 9, os 15 primeiros números, ela é a diretora. Se pegar o expediente da revista, direção Lina Bobardi. É claro que ela fazia tudo, eles dois faziam tudo junto, mas ela tinha experiência, talento e interesse em ser uma diretora de uma revista de artes, que era uma revista que falava de tudo. Vale lembrar, para quem for dar uma olhada nessa revista, que se falava de arte, não só a arte, aquela arte que tem no acervo maravilhoso do MASP. Falava-se muito de arquitetura, das casas do Artigas, ela defendia veementemente essa arquitetura moderna brasileira. Falava-se mas ao mesmo tempo falava-se de construções populares. Tem matérias sobre palafita, como é que a arquitetura vernacular, ou que nome tem, a arquitetura popular, o cara que vai lá e constrói com o material que tem, do jeito que ele sabe, como ele aprendeu com o bisavô dele. Então, tinha várias matérias como isso. Tinha coisas sobre Matisse, sobre Picasso, mas tinha também sobre peças de barroco brasileiro ou sobre cerâmica indígena, de povos da Amazônia. Enfim, era uma revista que abrangia, então, o que eles entendiam como artes era um leque muito maior do que naquele tempo, estou falando o tempo é São Paulo dos anos 50, se compreendia artes, né? Ou seja, que era uma coisa muito mais quadros, pinturas elegantes para se pinturar. Eu estou caricaturando um pouco, mas só para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, ela tem essa carreira toda de artista gráfico nos anos 50. Em 59, ela vai para a Bahia. E Bahia quer dizer Salvador, né? Para dar aulas e faz lá, por pouco tempo, acho que não sei se tem aqui, mas um jornal. Bom, não tem o jornal, mas tem isso. Ela cria uma página dominical, sai todo domingo, onde que ela é a editora, ou seja, ela escolhe o que vai sair lá. Tem um nome fixo, Crônicas da Vida, cotidiana, da cidade, não sei o quê. Tem uma programação visual fixa, tem sempre uma tarja amarela em cima. E ela escreve algumas materinhas, artigos, sempre nesse espírito igual ela fazia na Itália, para dizer, olha, gente, nós estamos aqui em Salvador, as casas estão caindo, tem uma cultura popular riquíssima, tem uma elite baiana também riquíssima, em outro sentido, cheia da grana.
Então, a gente precisa pensar, olhar a cidade, essas coisas precisam se integrar. A educação é que liga tudo, tem a Universidade da Bahia e assim por diante. Então, ela comentava a vida cotidiana daquela cidade, o que, do ponto de vista dela, como política cultural, devia ser feito ou não feito. E convidava um monte de gente, inclusive, para ou escrever, ou usava fotos do Mário Cravo Neto, de artistas daquele momento. O que mais? E, claro, não podia deixar de ser, fazia ilustrações, muitas vezes comentando no sentido, ilustrando as matérias dela mesma. Essa, por exemplo, a ilustração publicada é a que está à direita lá. Né? Isso aí é um excerto, quer dizer, foi recortado da tal da página de jornal. E a de cá, da esquerda, é o primeiro desenho. Parece o mesmo, mas se vocês prestarem atenção, na verdade, esse desenho foi feito pelo menos 2 vezes, porque essa placa sumiu lá, esses elementos aqui ornamentais que estão em cima dessa casa já são diferentes ali, o preenchimento da janela aqui não é exatamente esse. Então, se vocês prestarem atenção, assim, estruturalmente ele é idêntico, mas ela fez pelo menos 2 vezes. Então, embora ela tivesse esse traço fluente, essa mão livre incrível, isso era, até certo ponto, também projeto, até que ficasse... Projeto no sentido de você vai depurando até ficar bom, né, até ficar como deve ser, até que o comentário esteja suficientemente claro, ou o que fosse. Né. Ali aparece um fundo preto, por exemplo. E o que está dizendo, por assim dizer, o desenho, é que esta casa colonial, que estava ali naquele intervalo entre essas 2 outras casas, ela morreu, ela está indo para o céu, tchau, até nunca mais. Porque ela caiu, porque ela deteriorou a ponto de ela não segurar mais, e já tem logo uma plaquinha de construção ali, construtora, não sei o que lá. Essa plaquinha sumiu no desenho final, não sei porquê. Mas, portanto, nessa ilustração aí tem todo um comentário do qual é a questão de patrimônio naquela cidade incrível, colonial, o que você tem que tomar cuidado, porque senão tudo cai, e assim por diante. Né? Isso parece um pouco... Depois a gente achou um desenho, esse sim, de arquitetura, a tal da ladeira da memória, que o Vitor também comentou rapidamente aqui. Então, esse período da Bahia é muito rico, porque ali entra em contato com o que a gente chama sempre esse nome genérico, mas na falta de melhor, das tradições populares de Salvador. O que é isso? Bom, grosso modo, e em grande parte, a cultura dos negros da Bahia. Né? Enfim, estamos falando de candomblé, estatuária, os ritos, as festas do Senhor do Bonfim, as músicas e aí a parte importante, que ela depois escreveu sobre isso, os objetos, o que a gente chamou de design de objetos, as coisas que eles faziam a partir de material reciclado. Então, caneca feita a partir de lata de óleo, ou lamparina feita a partir de lata de outra cor, de querosene, não sei o que lá. O cara recorta, martela, dobra e sai um outro objeto. Ela acaba, inclusive, escrevendo sobre isso, dizendo, entre outras coisas, que a coisa a se fazer num lugar como o Brasil, naquele momento, era justamente as 2 tendências, dessa arte no sentido até de artesanato, de artifício, daquilo que se sabe fazer popular, com as pessoas que, como ela, tinham uma formação, como vocês, escolar, regular. Né, que foi na escola, estudou, leu os livros, sabe como é, sabe que nome tem, que gaveta que põe, quem é o autor disso, quem é o pai daquilo. Né. O que ela dizia é, bom, é um desperdício você estudar o design, a arquitetura da Bauhaus e ficar cego para o que a cultura popular produz todo dia em objetos, em construções, em ritos, em festas, e que essas coisas têm que se combinar. É assim que se faz uma cultura realmente que mereça esse nome. Né. Agora, ela não tirou isso do nada, porque lá atrás, quando ela era uma jovem arquiteta, ou ainda uma estudante de arquitetura, isso já era uma discussão na Itália. Vocês imaginam que, quando a gente fala Itália, em 1940, já tem, sei lá, 2.000 anos de assunto ali, né? Ou seja, de cultura. Os caras estão sentados em cima da herança de Roma, por assim dizer. Então, quando você fala cultura popular no Brasil, você está falando de, na melhor das hipóteses, 500 anos. Não estou dizendo que é pior ou menos importante por causa disso, é só uma questão de escala. Quando você fala de cultura popular na Itália, você está falando de 2.000 anos. Ou seja, isso já foi discutido, coado, tematizado, ido, voltado, muito. Então, uma pessoa com a formação dela, a inteligência dela, a cultura dela, no sentido que ela foi aprendendo e se assenhorando, então, ela talvez tenha visto na Bahia, de novo, claro que renovado, num outro contexto, questões que ela
com as quais ela tinha tomado contato lá na Itália. Em 1930, 40, essa discussão de como é que você faz uma arquitetura moderna sem perder as tradições populares, o que há de importante nela, isso era um puta de um assunto no meio de arquitetos italianos. Não só italianos, inclusive de outros lugares, mas só ali onde ela estava, né? Então, quando ela chega em Salvador, ela meio que, como se diz, renova essas ideias na prática, e é na prática mesmo, porque daí ela faz cenografia para teatro, faz um museu de arte popular, reforma o Solar do União, cria um museu de arte moderna, recria, já existia, passa a dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia, faz uma série de exposições incríveis, faz exposição aqui em São Paulo, a Bahia, no Ibirapuera, traz algumas dessas coisas para cá. E toda essa atividade da Lina é sempre acompanhada justamente de desenhos, cartazes que ela mesma, para cada uma dessas exposições que eu estou mencionando aqui en passant, era ela que fazia o cartaz, era ela que fazia o convite, era ela que fazia o folhetinho. E, a essa altura do campeonato, ela já usava, as imagens já não eram mais essas referências iconográficas italianas, era justamente as imagens de cordel, por exemplo, ou essa gráfica das culturas negras, né, do candomblé. Então, ela entra com tudo nisso, né? Mas não no sentido de, como se fazia antigamente, vamos usar essas fontes populares para dar uma decorada nas nossas coisas. Ela levava a sério essa fusão, né? Então, vocês vejam, isso é uma outra ilustração da tal da página de jornal. Vocês vejam que no meio do casario ali de Salvador aparece esse edifício de Le Corbusier, né, com esses pilotis, claro, né? A ilustração publicada é essa aqui, né, essa grandona aí, que é esse carro aí meio agressivo andando no meio do casario ali de uma rua estreita de Salvador. Esse negócio começou daquele jeito, aquele pedacinho lá em cima é talvez, até onde se foi possível reconstruir, a primeira ou uma das primeiras ideias para chegar nisso, né? Claro. Mas eu estava dizendo que, então, está vendo? Aqui eu voltei, né? Para ela chegar naquela ilustração, ela foi tentando, desenvolvendo esse carrinho, né, até chegar lá. E aqui, opa, apertei o botão errado. Aqui é realmente uma ideia só, né? Você tem umas estruturas ali, para o carrinho é isso aqui, ó, um negócio prensado entre edifícios, depois vai virando isso, aí ela tenta o carrinho mesmo, até chegar naquele negócio, até chegar nessa ilustração. Tem uma etapa intermediária, que é essa aqui, está vendo? Que uma das coisas já está chegando naquilo, mas ainda não é, né? Ou isso aqui, que também essa é uma ilustração da mesma página de jornal, né? Tá vendo? Você tem ali a baiana fazendo acarajé aqui e esse garoto com esse fogão aí de última geração naquela época, que deve falar inglês até, né? Com esses elementos ornamentais aqui de azulejaria, né? Enfim, ou aí trabalho de serralheria muito antiga, né? Bom, mas então, tem essa fase então, dela na Bahia, que é muito interessante. Deixa eu ver se tem mais coisa. Eu queria mostrar algum que tivesse essas coisas. Bom, esse é o tipo de tiração de sarro, está vendo? É o desenho original e ele publicado com a legenda. Existem senhoras que ainda se apresentam trajadas assim. Essa é uma ilustração que saiu na revista Habitat nos anos 50. Mas eu estou procurando alguma que tivesse essas coisas. Não tem aí, infelizmente, com achilos e tal. Enfim, tem essa fase na Bahia. Depois, ela, nos anos 70, acho que ela, pelo menos na parte gráfica, ela se afasta um pouco, faz muito menos coisa. No começo dos anos 70 e no final dos anos 70, ela se engaja no projeto do Sesc Pompeia, de construir o Sesc Pompeia. Isso é uma coisa muito longa. É aí que o Marcelo Ferraz e o André Weiner começam a trabalhar com ela, como vocês sabem. E isso é uma longa história, linda, aliás. E eu estou chamando de linda, do meu ponto de vista, justamente porque ela não simplesmente projeta o Sesc Pompeia e fala, gente, é isso aqui, ó, quando chegar no projeto final, a gente constrói. As narrativas, o Vitor acompanhou acho que boa parte disso, dizem que ela ficava o dia inteiro lá, dava expediente na obra, né? Chegava de manhã e saía no fim da tarde, ia resolvendo detalhes, claro que não a estrutura geral, mas vários detalhes da construção e do uso que aquilo viria a ter, aqueles espaços viriam a ter, ela ia decidindo com os seus estagiários, entre eles o Marcelo, o André, o Fanuc, ia decidindo ali à medida que ia sendo construído. E, não à toa, eu estou falando isso, porque também, nesse momento, ela vai desenvolvendo objetos gráficos
cartazes de exposições, como os que o Vitor mostrou aqui, mas até a sinalização. Parte disso está mostrado lá na nossa exposição, na Lina Gráfica. Então, a sinalização para o teatro, ela desenvolveu umas máscarazinhas, a sinalização para o restaurante, só sobrou lá uma peça disso, que ela, na verdade, ela desenhou para ser umas esculturinhas, que ela disse que homenageava o Torres Garcia, então, como se fosse uma caixa toda subdividida, onde você tem lá o frango, a maçã, o suco, a uva e tudo isso. Então, além de fazer cartazes, convites, revistas, ela fazia também, isso é um trabalho de designer, né, que é a chamada sinalização. Ou seja, bom, e ela vai fazendo isso até o começo dos anos 90, quando ela morreu. Então, na verdade, existe uma Lina gráfica, né, uma Lina que atua nessa área editorial, na área do desenho, na área da programação visual, na área gráfica, ao longo da vida dela inteira, ao mesmo tempo em que ela está fazendo arquitetura. Aliás, ela é uma arquiteta, como você sabe, que construiu pouco, né, projetou mais do que construiu. E, então, a novidade para a gente mesmo, depois, à medida que a gente foi fazendo a pesquisa, que tem essa carreira, a Lina teve essa carreira também de uma artista gráfica muito original, e o interessante é que também não era simplesmente uma pessoa com talento para desenhar, quer dizer, tem um pensamento, como eu estou tentando deixar claro aqui, em cada ilustração dessa, em cada projeto de revista, em cada lugar em que ela chega. Quando ela chegou em São Paulo, ela entendeu, junto com o Bardi, qual era a situação aqui. Era uma cidade que estava virando uma metrópole, com 2 novos museus de arte moderna, uma Bienal que estava começando, uma elite financeira que estava começando a se interessar em arte e patrocinar a arte. Ela sacou isso rápido, e ele arranjaram um patrono, que era o Assis Chateaubriand, e foram montando o MASP, quer dizer, as atividades do MASP. O MASP não é só um prédio onde dentro tem um monte de quadro europeu incrível. Aquilo era um centro cultural, né? Sempre foi. Quer dizer, deixou de ser depois que o Júlio Neves assumiu, nos últimos 15 anos, sei lá. Mas o MASP foi um centro vivo durante muito tempo, né? E boa parte dessa história eram eles dois, e ela certamente metida nisso, um projeto de política cultural, de centro cultural que atuava fazendo muitas coisas. Então, todo o design gráfico dela, a ilustração, o que seja, está sempre linkado com uma noção de política cultural. O que você tem que fazer numa cidade X ou num lugar X para fazer a cultura funcionar? E cultura aqui tem um sentido muito mais antropológico do que propriamente a alta cultura, ou a belas artes, ou aquilo que é fino, bacana, e etc. Né? Quer dizer, cultura no sentido, aliás, inclui também as belas artes, mas a cultura no sentido mais amplo, a vida de todas as pessoas, de todas as classes, interagindo num espaço de uma cidade determinada. Na Bahia acontece a mesma coisa. O Sesc Pompeia, a meu ver, é uma espécie de microcosmo disso que eu estou falando aqui. Quer dizer, aquilo lá, aquele espaço enorme, com ateliês, com restaurante, com centro de vivência, biblioteca, não sei o quê, solário, blá, centro esportivo. Então, aquilo lá é uma espécie de microcidade, né? E para a microcidade, você tem que desenhar também os seus cartazes, as suas revistas, as suas placas de sinalização. Então, ao fim e ao cabo, a Lina é uma designer gráfica que, na verdade, está dentro daquela concepção do arquiteto tipicamente moderno, eu estou falando dos anos 30, 20, 30, quer dizer, que é o que o Gropius falava, que é o cara que vai projetar da colherinha até a cidade, né? Vocês conhecem essa frase famosíssima. Claro que ela é dessa linhagem, até por uma questão geracional. Foi isso que ela estudou, era essa discussão na Itália quando ela se tornou uma aluna de arquitetura, né? Já tinha passado pelos futuristas, pelo Santelli, essas coisas. Mas é interessante. Então, o design gráfico dela, claro que está ligado a essa concepção do arquiteto que planeja a vida de todo mundo. Mas por razões que a gente pode ficar discutindo aqui um bom tempo, por personalidade, por tipo de formação, coincidências, acasos felizes, pessoas com quem ela conviveu, na verdade, ela tinha sempre, parece, uma maneira de desenhar, agora estou falando de desenhar no sentido de projeto arquitetônico, mas também de desenhar as artes gráficas, com um olho muito agudo para o que estava acontecendo em torno. Ela nem nas artes gráficas, nem na arquitetura, projetavam-se dizer, bom, já sei como é a cidade, é assim, 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 aqui é o centro comercial, aqui moram, aqui fazem lazer, aqui descarta, aqui não sei o quê. Ela ia meio que desenvolvendo isso aos poucos. E os desenhos, esses desenhos que a gente está chamando de Lina gráfica, um pouco é isso, né? Também aparece esse tipo de pensamento. Com essa característica interessante, que, na verdade, ela foi primeiro uma Lina gráfica, ela primeiro exercitou
esse talento, esse pensamento nas artes gráficas e só depois na arquitetura. Mas é claro que, a certa altura, tudo isso passou a ser uma Lina só, uma pessoa só, né? Saía tudo da cabeça e da mão e da interlocução dela. Por último, é só isso, quer dizer, talvez essa palavra, isso está no textinho da gente que a gente fez lá para o folder da exposição. Gráfica foi a palavra que apareceu primeiro, e talvez como esses rompantes, aquela primeira ideia é a melhor, foi durando, e depois, ao contrário, a gente justificou por que a gente está usando esse termo. Então, tem lá num trecho do nosso textinho, eu vou até pegar uma cola aqui, porque nessa idade você já não guarda tudo na cabeça. Senão eu vou falar errado, vou ficar então melhor eu ler logo. Que é... Então, a gente escreveu aqui, sob a ótica do gráfico, isto é, daquilo que é descoberto, apropriado, representado ou planejado no desenho. Então, o que a gente está querendo dizer com gráfico aqui é que, afinal de contas, tudo isso, toda essa parte de designer gráfica, de ilustradora, de programadora visual da Lina, evidentemente, é desenho, naquele sentido mais amplo que a gente usa para falar desenho, né? E aí a gente pontuou desse jeito, quer dizer, que, às vezes você descobre ao desenhar, às vezes você se apropria, você traz de fora, de uma outra fonte, para dentro, por assim dizer, do seu desenho. Às vezes esse desenho representa uma coisa, ao contrário, o desenho está apontando para uma coisa que está fora. E, às vezes, esse desenho é, na verdade, um planejamento para algo que vai funcionar, por assim dizer, que não é bidimensional parado numa folha. Aquilo lá é só uma representação de um espaço, evidentemente, tridimensional, da vida das pessoas, de um negócio muito mais complexo, né? Então, de alguma maneira, toda essa produção gráfica da Lina implica essas dimensões do desenho. Acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado.